Um dos seus maiores embrólios, um dos maiores embrólios do Santos para essa temporada é Julio Furch, o atacante argentino que foi contratado ali em 2023, no ano do rebaixamento, chegou como imperador do México, um centroavante argentino que era ídolo por onde passou, era campeão mexicano no Atlas e que muito despertou a expectativa da torcida do Santos. Foi contratado naquele momento, fez até um ano razoável, embora nunca tenha conseguido se manter como titular, ele era reserva do Marcos Leonardo. Ele entrou em vários jogos e fez gols importantes que poderiam ter evitado a queda do Santos no campeonato se não fosse a perda de pontos ali naquele final que foi pavoroso, mas ele contribuiu em algum momento para essa tentativa do Santos equivocada de se manter na primeira divisão ao final de 2024. Ele foi visto como em 2024 como cara para ser o 9 da Série B. Infelizmente acabou não correspondendo, não só por conta da sua idade avançada, mas por conta também de problemas físicos e clínicos bastante importantes, como no caso ele que teve pubalgia, ficou afastado vários jogos e nunca mais conseguiu retomar o mesmo ritmo de 2023. E o Santos fez toda uma engenharia para tentar mantê-lo como camisa 9 para a Série B, engenharia essa já protagonizada pela gestão Marcelo Teixeira, que daqui a pouco eu vou trazer aqui, mas que corroborou, trouxe um buraco, né? Uma situação assim muito difícil agora de se livrar. Um jogador que tem um contrato milionário, tem muita grana para receber do Santos. Eu deschavei o contrato dele no ano passado, vou trazer aqui as minhas informações com relação a isso e podemos falar sobre onde que o Santos acertou e onde que o Santos errou e o que o Santos pode fazer para mitigar esse problema chamado Julio Furch. Antes de qualquer coisa, peço para que você se inscreva no canal. Estamos muito pertinhos de bater 100 mil inscritos, é uma marca muito importante, então se você puder se inscrever aqui, seja muito bem-vindo, ativar o sininho para não perder nada e deixar claro o seu like. E se você quiser se tornar membro também, é para nós muito importante, tem vídeos aqui exclusivos. Essa semana o Edu vai fazer um vídeo absolutamente exclusivo para vocês. Semana passada eu fiz. Tem lives nossas, minha e do Edu, exclusivas a cada 15 dias para vocês, sem contar também encontros semestrais e acesso imediato ao nosso grupo para falar de Santos lá no Telegram. Fechado? Então, dito isso, vamos primeiro aqui ler a matéria do mais recente sobre esse assunto, do Lucas Mussetti, lá no UOL, que diz o seguinte: atacante senta em contrato milionário dificulta a rescisão. O Santos encontra dificuldade para rescindir o contrato milionário do atacante Julio Furch. O que aconteceu? O Santos vê Furch sentado no contrato válido até dezembro de 2026, portanto, gente, mais 2 anos de contrato quase. Os salários superam R$ 1 milhão por mês. O Peixe tenta uma rescisão amigável, mas o atacante argentino e seus representantes não abrem mão do que tem a receber. O atleta está insatisfeito com o tratamento recebido no clube. Ele treina em horários alternativos, sem nenhum contato com o técnico Pedro Caixinha e os demais do elenco profissional. O centroavante de 35 anos recebeu algumas sondagens, porém nenhum clube topa pagar perto do que ele ganha no Santos hoje. O impasse continua. O Santos insiste por uma rescisão e, enquanto isso, também busca melhores propostas no mercado. As possibilidades de empréstimo contariam com uma pequena parte do salário paga por outro clube. O Santos teria que arcar com a maior parte. Furch alternou bons e maus momentos na Série B de 2024 sob o comando de Fábio Carille e foi dispensado por Caixinha. Ele era ídolo no Atlas antes de topar jogar no Santos em 2023. E aqui a gente precisa entender exatamente como funciona o contrato para a gente poder deschavar a situação Julio Furch, o quanto que ele hoje causa de danos financeiros para o Santos, tá? Vamos lá, aqui tem um tweet meu que foi feito em outubro do ano passado, tá? De Chavano, eu tive acesso ao contrato do Furch e eu pude trazer informações absolutamente exclusivas na época. Exclusivo, os escandalosos contratos de Julio Furch no Santos. Por que eu falo contratos? Porque o Julio Furch veio por um contrato assinado pela gestão Andrés Rueda e esse contrato foi modificado pela gestão Marcelo Teixeira, que inclusive ampliou o vínculo para poder mitigar os pagamentos que devia em 2024, um ano que o Santos teria muita dificuldade financeira por conta da falta de receitas, por conta de disputar a Série B. Então vamos lá. O atleta assinou em julho de 23 até o fim de 2025.
e receberia ao longo do contrato os valores de 1,4 milhão de dólares em salários, 1,4 milhão de dólares em imagem, além de 731 milhões de dólares em luvas. Isso não por mês, tá? Até o fim do contrato de 25. Então ele tinha 1 ano e meio de contrato, ele tinha tudo isso aqui para receber. Você dilui aí por 1 ano e meio, daria o salário dele. Claro, tem questões de conversão que já já eu vou falar. Importante dizer que o salário do jogador em reais seria reavaliado mês a mês conforme a cotação do dólar, tá vendo? Portanto, a conversão que era de $1 para 4,78 reais quando ele assinou em julho de 23 se tornou 1 para 5,78 hoje. Isso na época, já aumentou de novo, tá mais de R$6 o dólar. Na conversão da época da assinatura, o salário do jogador era de 350 mil reais por mês. Hoje bateria na casa dos 424 mil. Já aumentou de novo, né? Como eu expliquei. Seu valor de imagem foi acordado em 23 parcelas de 60,8 mil dólares, ou seja, além do salário, o jogador receberia, à época, cerca de 285 mil reais por mês, referente à imagem. Já suas luvas seriam pagas em parcelas entre julho de 23 e agosto de 24, entre valores que variavam mês a mês. 200 mil dólares em julho de 2023, 50 mil em agosto de 2023. Daí por diante, mais 8 pagamentos que variavam entre 75 mil dólares e 45,25 mil dólares entre outubro de 23 e agosto de 24. Em fevereiro desse ano, o jogador foi procurado pela gestão Marcelo Teixeira e topou um novo acordo que previa extensão de 1 ano. Ele abriu mão dos vencimentos referentes à sua imagem em 2024. Esses valores serão pagos em 2025 em 4 parcelas, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Valores de 175 mil dólares nesses 4 meses, tá? Foi negociado também que o salário do atleta continuaria sendo de 350 mil reais, não recalculado conforme a cotação. Porém, os valores referentes às luvas foram renegociados. Os 731 mil dólares que venciam em agosto de 24 viraram 878 mil dólares com vencimento em dezembro de 25. Então o Santos até o final desse ano, o Santos tem aí 878 mil dólares para pagar ao jogador. Você multiplica por 6 e tralalá, você vai ver o quanto que é essa brincadeira. Ou seja, em 2025 o Furt receberá salário de 350 mil reais sem reajuste cambial, imagem referente a 2024, que dá mais ou menos aí 700 mil dólares em 4 parcelas, imagem referente a 2025, 700 mil dólares em 12 parcelas, e aqui 507 mil dólares em luvas, já que 370 mil dólares foram pagos em 10 parcelas. Fazendo uma conta de padaria, utilizando a cotação da época, que era 5,78, o Furt tem a receber do Santos, até o fim de 2025, cerca de 4,5 milhões de reais em salários, 8 milhões de reais em imagem, 3 milhões de luvas. Total aqui dava na época de 15,5 milhões de reais. Só que isso já aumentou por conta da cotação do dólar. Ou seja, dividindo pelos 12 meses do ano, o Furt custará ao Santos cerca de 1,3 milhão de reais por mês em 25. Agora deve estar 1,4, 1,5, por aí. Isso, claro, se o dólar se mantiver na cotação atual, que não se manteve. Lembrando que o vínculo foi prorrogado para o fim de 26. Então, caso o Santos honre com todos os vencimentos estipulados em contrato durante 2025, o Furt custará menos no ano seguinte, cerca de 700 mil reais por mês, porque aí já vai ter pago a luva, vai ser só o salário, vai ter pago a luva e a imagem atrasada de 24 que o Santos não pagou em ano de Série B. Então vai ter só o salário e a imagem referente a 2026. Né? Então é um jogador que está custando mais ou menos 1,5 milha para o Santos e que o Santos nem sequer coloca para treinar com o grupo. E aqui vai a minha opinião sobre toda essa questão. Tá? É muito importante a gente falar sobre isso. O Marcelo tem consciência do contrato porque a sua assinatura está lá. Foi ele que e sua diretoria que chegaram nesse segundo acordo com o Furt. E eu entendo que na época eles tivessem a ideia de que o Furt poderia ser um cara com cara de Série B. Ele foi muito bem quando ele entrou em 2023, como eu falei aqui, ele poderia ser um titular de Série B e ninguém imaginava que ele ia ter um problema de pubalgia crônico que não ia conseguir nunca mais voltar a jogar no alto nível. Acho muito pouco provável que o Furt, em qualquer clube, ele volte
a jogar no alto nível. Ele sabe disso e essa é uma questão pela qual também eu acho que por isso que ele está sentado em cima do contrato. Mas vamos chegar lá. No momento que o Marcelo fez para abdicar de pagar os vencimentos de luvas e imagem em 2024, só pagar o salário, coisa de 350 mil reais por mês ali, que não seria relacionado à cotação do dólar, foi um bom acordo, assim. Se o Furt tivesse sido esse titular, se o Furt tivesse sido o artilheiro da Série B, se o Furt hoje fizesse parte do elenco, por exemplo, fosse pelo menos um reserva imediato do Tiquinho e pudesse ser usado. Mas não foi isso que aconteceu. O Furt flopou, essa é a verdade. E aí, com isso, você tem um contrato que era até o fim de 25, que vira até o fim de 26, e que para você deixar de pagar valores importantes em 2024, você teve que aumentar mais um ano de contrato. Então o valor total do contrato aumentou a partir da gestão Teixeira, né? Tenho certeza que eles se arrependeram desse acordo, porque no campo, e faz parte do futebol, às vezes você dá um acordo muito alto para um jogador que não retorna. Tá tudo bem, entre aspas, porque não foi essa gestão que trouxe o Furt. Eles apostaram no Furt, é verdade. Eu acho que, por exemplo, se no fim no início da Série B, ou ali, por exemplo, no começo do ano de 24, eles entendessem que o valor do Furt era muito alto e que ele teria que retribuir muito dentro de campo para que esses valores valessem a pena, ali talvez eles tivessem conseguido negociar, porque o Furt estava meio que em alta, tinha feito vários gols na Série A, era um jogador importante que entrava no Santos, eles perderam uma boa oportunidade de negociar o jogador. Faz parte, né? Erros e acertos fazem parte de qualquer gestão. Agora, a minha questão principal, a minha crítica principal à diretoria, embora eu não tenha gostado nada desse segundo acordo aqui, é com relação ao tratamento que eles deram para o Furt em 2025. E aí me lembra muito o tratamento que gestões passadas deram ao Brian Ruiz, que fez com que o Brian Ruiz também sentasse em cima do contrato. Por que eu quero dizer isso? Quando você tira, por exemplo, um jogador de 25 anos, 26, 27 anos do treinamento com a equipe principal e o cara, por mais que o cara tenha mais 1 ano e meio, 2 anos para receber, é a carreira do cara que está em jogo. Ele sabe que ele vai receber aquilo ali até o final, se ele sentar em cima do contrato, mas ele tem uma longa carreira pela frente ainda, que ele precisa provar dentro de campo, ele precisa jogar para aumentar seu salário, para aumentar o seu passe, para aumentar suas possibilidades em outros clubes. Se o cara ficar 2 anos parado, para ele é muito ruim. Então, mesmo que ele esteja recebendo em dia, ele não vai topar nunca isso. Agora o Furt, com 35 anos, não jogou uma Série B direito, com problema de pubalgia grave. Assim, o Santos afastar ele do elenco, eu acho que foi uma atitude burra. Porque primeiro você mostra para o mercado que o jogador não vale mais nada, que ele não tem mais condições, que ele nem treina com o seu time. Então o posicionamento que você dá para o mercado é muito ruim, e o mercado esse que poderia absorver o jogador. Segundo que você passa para o jogador a seguinte mensagem: cara, olha o seguinte, a gente fez um contrato aqui, eu pedi para você abrir mão de valores importantes, porque a gente estava precisando em 2024 para jogar a Série B, você topou jogar uma Série B, vindo do campeão do México, topou jogar uma Série B, topou baixar o seu salário, aí o time sobe e no ano que você vai ganhar mais, você não brigou, e outra, você não brigou quando você foi pro banco, você não fez biquinho, você foi um cara de grupo o tempo inteiro, absolutamente profissional. Aí quando o time sobe, o time contrata o Neymar, o time começa a ter mais possibilidade financeira, vocês me limam até do treinamento? Pô, o outro dia tinha jogador Patrick treinando no profissional esse ano. O Patrick chegou a jogar contra o Velo Clube. O Patrick, que nunca fez nada pelo Santos, não que o Furt tenha feito, né? Mas o Furt já tem uns gols importantes ali no ano de 2024. Eu sei que não deram em nada, mas não foi por culpa dele. E aí os caras limam o cara do elenco dessa maneira. Foi pouco inteligente. O Santos provocou que o Furt sentasse em cima do contrato. Você acha que para ele não tá bom? Ele vai encerrar, ele tá com 35 anos. Ele vai encerrar com 37 anos, ganhando uma bala absurda por mês. Se o Santos não pagar, ele vai botar o Santos no pau. Ele vai ganhar isso em algum momento. E, pô, aposenta, tranquilo. Ele não precisa mais provar nada pra ninguém, ele não precisa de ir pra um outro clube pra se provar. Não precisa, tem 35 anos, então o Santos foi muito mal com o Furt. Na hora de chegar no cara e falar o seguinte, ó, abre mão de valores aqui, fica na Série B, estende a mão pra gente, o cara estendeu.
Na hora que o time sobe, os caras limam o cara do elenco, não precisava ter feito isso. Você não precisa contar com o Furt, você não precisa escalar o Furt. Mas ele poderia estar no time profissional desde o começo, ele poderia ter sido bem tratado. Se o cara é bem tratado, de repente a maneira dele negociar uma rescisão é diferente. De repente a boa vontade dele de jogar numa outra equipe pode ser outra. Poderia ser a mesma coisa, poderia, a gente não conhece o jogador, mas essa decisão do Santos de afastar o jogador é estúpida. Não tem o menor sentido. E essa foi uma decisão de Pedro Martins e de Pedro Caixinha, que passou pela diretoria do Marcelo Teixeira. Uma vez que o Pedro Martins e o Pedro Caixinha decidiram isso, e eu entendo que, assim, o CEO não deveria, né? Mas pelo menos a equipe técnica ali, o treinador e sua comissão falam, não conto com esse jogador, pode afastar. Eu entendo que para o treinador seja ruim você ter um monte de jogadores a mais lá que não vão ser utilizados. É um tempo que o treinador vai perder com o jogador, posicionando ele, sendo que sabe que não vai utilizar. Mas aí é a hora da diretoria do Santos interferir. Falar, olha, eu não posso fazer isso. Ele tem aqui um contrato milionário, se eu fizer isso eu vou desvalorizar o meu jogador, posso criar um caso com ele e vai ficar muito mais difícil a gente se livrar. Como tá fácil agora. Como tá difícil agora. Faltou habilidade da diretoria do Santos, faltou habilidade da gestão Marcelo Teixeira, faltou habilidade do CEO Pedro Martins, que tá lá para isso. E aí agora o que faz? Não faz nada, tem que cumprir o contrato, o Santos vai ter que pagar o que deve pro Furt até o ano que vem e ele vai ficar treinando, sendo profissional, indo pra Vila Belmiro todos os dias e no quiçá vai ser emprestado com o clube pagando uma mixaria e o Santos complementando a maior parte do salário dele e vida que segue, porque o Santos foi pouco hábil na hora de renovar, poderia ter se livrado do jogador, vendido, emprestado ele lá atrás, mas quis apostar nele para a Série B, o que eu não culpo porque naquela época eu também tinha esse pensamento que ele poderia ser muito útil e falar com, né, depois é muito fácil, falar depois é muito fácil. Agora, essa atitude de afastar o jogador é uma crítica forte que eu faço, porque isso foi extremamente burro da parte do Santos e complicou ainda mais a relação. Aconteceu a mesma coisa, e os caras sabiam, lembravam do caso Brian Ruiz, mesma coisa, um cara mais velho que sentou em cima do contrato e o Santos teve que pagar o contrato na íntegra para ele poder vazar. Vai ser assim, não vai ser diferente. E tá tudo bem, né? Porque no final do dia esse dinheiro não sai do bolso da família do Teixeira. Sai do bolso, não sai do bolso do dono de uma SAF, sai do bolso do Santos Futebol Clube, do associado, né? Então é isso, do associado entre aspas, mas da instituição. O associado faz parte. Então é uma pena que isso foi tão mal conduzido assim e tende a ser aí uma bucha nos próximos tempos para o Santos, ainda que o Santos se empreste, repito. O caso do Morelos é outra bucha. Emprestou, tá jogando, mas o Santos paga. Não há hoje nenhuma ciência do quanto que o Santos gasta com o Morelos por mês. O salário do Morelos, ele chegou ganhando 900 mil, ele abriu mão de parte do salário para pagar cerca de 450 na Série B. Só que esses outros 450 que ele deixou de ganhar em 24, ele acoplou no salário. Então mete aí o salário do Morelos pelo menos igual do Furt, 1,3, 1,4 mi por mês. O Atlético Nacional, quando o contrato do Morelos era 450, não pagava metade. Vocês acham que o Atlético Nacional está pagando quanto agora pelo Morelos? O Santos está arcando com mais de 1 milha por mês, eu não tenho a menor dúvida com o jogador que está lá no Atlético Nacional. E o contrato longo também. E ninguém fala mais nada. Sabe, Furt e Morelos são dois caras aí que juntos valem quase 3 milhões. Por 3 milhões o Santos poderia trazer 2 puta jogadores. Ou o Santos poderia trazer um baita jogador por 3 milhões. O Abel Ferreira ganha 3 milhões. E o Santos está pagando um Abel Ferreira em Morelos e Furt. Mas Rodolfo, 2 caras que a gestão passada trouxe. É verdade. Mas o Morelos quem trouxe foi o senhor Alexandre Galo, que fez parte dessa gestão, foi indicado por essa gestão e fez parte dessa gestão até agora, poucos meses atrás. Todo mundo no mesmo balaio. Então é uma vergonha essa gestão do Santos com relação a esses 2 jogadores. Uma vergonha, começando lá atrás pelo Rueda e terminando agora com relação ao Marcelo Teixeira, principalmente nessa... O Morelos não tinha muito o que ele fazer, né? Ele tinha o que fazer, demitiu o Galo e não demitiu. E depois sofreu o ônus disso. Mas o Julio Furt, fazer o que fez esse ano, principalmente, assim, não dá pra aceitar isso passivamente. Os caras foram muito mal e quem vai se ver com isso são os cofres do Santos Futebol Clube. O que você pensa sobre esse caso? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.